A série Ruptura já nos trouxe momentos estranhos, episódios também que nós não entendemos o que estava acontecendo, teorias e teorias são criadas, mas o que nós precisamos afirmar é que esse novo episódio, esse episódio 4 da segunda temporada de Ruptura, é o mais estranho e bizarro de toda a série. Sério, pessoal, eu assisti esse episódio 2 vezes pra poder comentar com vocês sobre alguns acontecimentos e mesmo assim eu ainda tô com muita dúvida. Que local é aquele que eles apareceram? Será que o espaço temporal que acontece ali com o pessoal que fez a Ruptura é o mesmo da vida nossa, normal? O que era aquele livro? Por que o Irv reagiu daquela maneira? Finalmente ficou explicado ali a história da Helena e o que tá acontecendo com o Mark. Muitas coisas pra nós conversarmos depois da vinheta. Bora lá? E aí, cinéfilos, vocês estão bom? Primeiro, se você caiu de paraquedas aqui, peço pra você deixar o seu like para fortalecer nosso trabalho. Se inscreve aqui no canal, você está no Loading Séries, meu nome é Matheus Felipe. Aqui nós postamos dicas de filmes e séries toda semana. Aqui tá rolando a cobertura de Ruptura com análise de todos os episódios, com spoilers. Então se inscreve aí se você gosta desse assunto. Vamos começar a falar também de Origem, que já vai estrear a terceira temporada no Globoplay. Então o canal tá cheio de conteúdo aí pra você maratonar. Segue a gente também nas redes sociais, é @Loading Séries em todas elas, no TikTok, no Instagram. Lá nós também postamos dicas de filmes e séries todos os dias de forma mais objetiva. Esse episódio 4, sem sombra de dúvidas, foi o mais estranho e eu vou tentar conversar com vocês algumas coisas que eu entendi, mas pessoal, eu assisti o episódio 2 vezes, já quero rever pela terceira vez, e mesmo assim, muitas coisas ali não fazem muito sentido, tá? Mas vamos por parte, vamos com calma e vamos desenvolvendo aqui, e vai deixando já nos comentários o que vocês teorizam, que local era aquele, o que tá rolando, a teoria dos clones, será que ficou mais forte depois desse episódio? Deixa aqui nos comentários o que você tá achando de toda essa história envolvendo Ruptura. Bom, o episódio começa ali, pegando a gente de surpresa, porque o episódio passado terminou com o Mark fazendo a reversão da Ruptura. A última cena do episódio foi ele naquela mesa onde tudo começou. Ruptura começou com a Helen em cima daquela mesa, com o Mark fazendo ali meio que a entrevista, conversando com ela ali no primeiro dia dela de trabalho em Severance, né, no andar da Ruptura. O terceiro episódio terminou com o Mark em cima daquela mesa após fazer a reversão da Ruptura, porém, o quarto episódio, surpreendendo, começa com eles ali no meio do nada, com um monte de neve, uma floresta, uma coisa muito estranha. E uma coisa muito interessante que já começa no primeiro segundo do episódio é que faz aquele mesmo barulhinho do elevador quando eles começam a trabalhar no andar da Ruptura. Então, nós temos certeza ali, pelo menos alguns personagens, eu vou chegar lá, que são os internos que tá naquela região ali e, de alguma maneira, a Lumon tem controle daquele local. Aí nós podemos teorizar se é uma simulação, se é dentro de um local fechado, ou eu tenho uma teoria o que é aquele espaço, mas lá na frente eu vou comentar com vocês. Eu tenho uma teoria o que pode ser ou o que é a representação daquele lugar. Os internos acabam se aproximando ali, né? Eles acabam chegando junto, sem entender o que tá rolando, onde que eles estavam, por que eles estavam naquele local. E aí é passado tinha uma televisão no meio do nada e passa um vídeo pra eles. E é o Milchick falando, né? A Lumon tentando, né, melhorar as condições dos trabalhadores. Eles estão fornecendo 3 dias de ar livre, ar puro para os funcionários e que eles ali vão aproveitar. É como se fosse um retiro corporativo e meio que eles então iriam descobrir um pouco mais sobre a história do Kier, né, que é o criador, segundo eles ali, o criador de tudo ali, da Lumon e tudo. Eles precisam chegar numa caverna e que eles terão ajuda. E aí eles começam a ser guiados, né, eles começam a andar e começam a ser guiados por algumas cópias deles mesmos, umas cópias meio inacabadas, um pouco estranhas, mas claramente propositalmente queria deixar daquela maneira, por isso que alimenta ainda mais a teoria dos clones. Será que eles estão testando? Eles ainda não conseguem fazer um clone de uma forma completa? Será que eles não conseguem fazer um clone um pouco mais completo com a pessoa viva? Aí que entra a senhorita Case, mas vamos por parte. Eles começam então a adentrarem na floresta, e o interessante, eu até conversei com a Cynthia, minha noiva, antes de começar a gravar, isso é falado também no making of, como que esses personagens, os internos, parecem um pouco crianças que estão crescendo no mundo. Na primeira temporada eles respeitavam tudo que a Lumon falava, como uma criança, né, respeita tudo que os pais falam. Só que agora na segunda temporada eles começaram a crescer, começaram ali talvez a fase adolescente, começando a discutir, começando a perguntar sobre as coisas. Então foi interessante esse ponto deles ali na floresta, porque eles começaram então a desdobrar, né, a descobrir coisas novas. Tinha um bicho morto e eles ficou ali sem saber o que era. Por que tá estranho assim? É porque ele morreu. Ah, será que é assim que fica quando morre? Porque eles não sabem, eles estão aprendendo em tudo que eles sabem, é o que passa pra eles ali dentro do escritório da Lumon. Até que eles chegam, né, até a parte do Milchick, reúne eles ali em volta de uma fogueira, mostra pra eles a tocha,
tocha, eles ficam admirando o fogo, como o homem das cavernas descobrindo o fogo. Será que eles já tinham visto um fogo? Eu acredito que não, porque eles ficam sempre ali dentro do escritório, né? Então eles ficaram admirando, o Irving até fala, nossa, mas que coisa maravilhosa. E aí eles estão sentados em volta da fogueira ali, e o Miltic começa a contar uma história do livro, né? Que apresentou pra eles ali, sobre o Keir e sobre o que é aquele local. E meio que a história, né? Um conto começa a falar que aquela região ali foi onde que o criador passou, ele e o irmão gêmeo dele. Falou do irmão gêmeo dele. E é neste momento também que ele iria apresentar os 4 humores, né? Que o Keir aparentemente descobriu e que tá escrito naquele livro. E o primeiro humor que é apresentado pra nós é a angústia numa forma de uma mulher muito estranha. Quando o Miltic começa a contar o conto, né? De repente o conto se torna uma história de terror, basicamente, que o irmão dele ali acaba o olho saindo pra fora, saindo pus, que depois ele tem que pôr a cabeça do irmão dele dentro da água pra ele, né, não gritar, as pessoas, ninguém escutá-lo. Então ficou uma história bem macabra. Só que aí o que acontece? Perguntam pra ele se isso realmente aconteceu, e o Miltic fala todo sério que aquele livro foi construído através da vivência do criador, então tudo que tá ali é verdade. E aí a Helen começa a rir sem parar, e o Mark, que tá totalmente Mark interno, tá totalmente apaixonado pela Helen, tudo, né, compra a risada ali, começa a rir junto com ela, e aí acaba virando uma coisa ali bem forte, né? O Miltic acaba se sentindo desrespeitado, e a comida que eles iriam comer, ele acaba jogando ali na fogueira, e ele vai pra longe, né? Vai dormir, deixam eles lá. Duas coisas que nós podemos notar. A Ellen claramente sabia que aquela história era mentira, era uma manipulação, tudo que tava rolando ali não era verdade, aquela história que foi criada, e ela começou a rir sem parar. Por quê? Nós vamos chegar lá quando é cravado quem que é aquela personagem, né? Porém, ela teve aquela briga ali com o Irving. Novamente, o Irving, na minha visão, tá sendo um dos personagens mais importantes dessa temporada. Ele começa a pressioná-la, ele volta lá no primeiro episódio, ele pergunta pra ela, tá, mas é hora de você falar sobre ele. Aí tava todo mundo achando que ela iria falar sobre o Mark, né, que ele pode estar tendo um caso, só que ele fala, me conte um pouco mais do jardineiro, porque no primeiro episódio, pessoal, quando eles estavam falando o que eles fizeram naquele curto período que eles estavam do lado de fora, na primeira temporada, a Ellen falou que encontrou um jardineiro, e aí ela não desenvolveu, e aí o Irving até perguntou pra ela, mas à noite? O que o jardineiro tava fazendo à noite? Não sei o que tem. E ficou por isso mesmo, ela não quis falar mais, e aí o assunto mudou. E agora neste episódio o Irving volta a pressioná-la e pergunta, conte pra nós mais sobre ele, o que ele usava? Ele usava alguma coisa refletiva, um macacão, um colete? Usava alguma lanterna? Por que você não quer contar sobre o jardineiro pra nós? E aí ele começa a pressionar a Helen, e o Mark tenta protegê-lo, o Dylan também xinga o Irving, fala pra ele parar de fazer isso com a Helena. E aí a Helena acaba sendo maldosa, né? Fala que o Irving tá se sentindo sozinho, acaba com ele, né, emocionalmente. E aí nesse momento que eles se separam, o Dylan vai pra barraca dele, o Irving sai com a tocha, com fogo pro meio da floresta, e o Mark e a Helen, né, acabam indo pra mesma cabana, eles começam a conversar e rola então deles ficarem juntos pela primeira vez. Muito interessante, porque uma parte que eles utilizaram neste episódio a questão das cores, tá? Se você pegar o momento que a Helen e o Mark estão ali na cabana, que estão ficando juntos, eles utilizaram a cor mais, um amarelo, um laranja, bem forte, mostrando calor, sabe? Evidenciando calor, evidenciando afeto, proximidade, enquanto que eles toda hora cortavam pro Irving no meio da floresta, com frio, com uma sombra no rosto, mostrando toda a solidão que esse personagem está enfrentando nessa temporada por conta dele não tá conseguindo mais ver o Bird. Então foi muito interessante a escolha da direção para utilizar essas cores, para contar um pouco mais sobre o que os personagens estão passando naquele momento. Depois que eles ficam juntos, ela fala, né, que não gostou do que viu do lado de fora, e o Mark fala, não importa quem você seja. A Helen, que tá ali, foi comprovada que é a Helena externa. Então o que a gente vinha discutindo aqui em todos os vídeos praticamente, foi confirmado. E a gente pode então traçar uma teoria do porquê que ela fez isso. Eu acho que realmente ela poderia estar ali dentro pra ser uma informante, pra estar próxima do Mark, sei lá, um plano mesmo de caso desse algum problema do Cold Harbor não ser completado, ela ter a chantagem emocional em cima do Mark, pro Mark estar apaixonado por ela. Mas eu acho que também tem uma parte que ela realmente queria estar ali com o Mark, sabe? Porque eu acho que ela talvez se sente bem sozinha também do lado de fora. Quando a Helen é evidenciada em cenas
quando ela tá do lado de fora, é sempre usado uma sombra muito forte no seu rosto. Ela tem uma relação estranha com o pai dela, é mostrado bem rapidamente ali no segundo episódio. Então eu acho que ela se sente também muito sozinha. Talvez ela não goste realmente de quem ela é do lado de fora, e ali dentro ela tem o Mark. Então eu acho que tem uma junção das duas coisas. Será que a desculpa dela pra Lumon, pro pai dela, pra que ela entrou, né, ali no andar da ruptura, fosse pra ser informante, mas as reais intenções dela seriam pra ficar perto do Mark? Depois disso, o Irving tem um sonho mega bizarro, que eu acho que é a parte mais importante desse episódio. Começa a sonhar que ele tá no escritório, só que o escritório ainda tá no meio da floresta, tá? E quem tá lá com ele é o Bird. E aí, quando ele olha pro lado, ele vê uma pessoa trabalhando, e é a Angústia, né? Foi apresentado naquele livro pra nós nesse episódio. Kier encontrou a Angústia, e ele meio que representou a Angústia naquele desenho, né? Até mostra uma página do livro da Angústia, e ele acabou vendo ela trabalhando. O que eu notei nessa cena, no lugar do título Cold Harbor, que nós vimos no começo da temporada, né? Que tá ligado à Gemma, tava escrito Montauk. E pesquisando sobre Montauk, realmente tem uma história sobre o projeto Montauk, tá? O projeto Montauk é meio que as pessoas ali, tem uma teoria da conspiração, acontecia nos Estados Unidos num lugar bem isolado, e era onde que eles faziam experiências, faziam torturas psicológicas. Tem livros, documentários que falam que eles estudam sobre aliens, viagem no tempo, tem essa questão também da tortura psicológica. Enfim, tem vários pontos que o Projeto Montauk, que eles falam que é uma teoria da conspiração, e o título que tava na tela era Montauk. Traça também o que eu acho que pode representar esse lugar. Eu acho que aquele lugar realmente é um lugar que a Lumon consegue controlar. Eu acho que realmente é um espaço aberto, mas que a Lumon tem controle, só que tem essa alegoria de ser tipo Montauk, né? Um lugar isolado para fazer experiências, e eles estão fazendo experiências ali com esses personagens. Eu acho que a teoria do clone tá ficando muito forte. Tá muito forte essa teoria que a Lumon tá tentando trazer o Kier de volta à vida. Se você pegar a intro dessa temporada, tem um momento que tem um bebê, sei lá, uma criança engatilhando na perna do Mark e tá com a cabeça do Kier. Então tem uma teoria rolando na internet que o propósito da Lumon é de conseguir trazer de volta à vida o Kier. Talvez através do clone, por isso que tem os bodes, as cabras pra eles testarem. Talvez eles já estão conseguindo fazer um clone quase que perfeito, que é o caso da senhorita Gemma. Provavelmente ela morreu. Por isso que aqueles clones ou idênticos ou gêmeos ou cópias, como você quer chamar, dos personagens internos que aparecem nesse começo do episódio, podem ser clones mesmo, porém eles não estão acabados porque eles não estão mortos, eles estão vivos. Talvez a pessoa precise estar morta pra ter o seu clone completo ou alguma coisa do tipo. E tem essa questão também que meio que eles estão ensinando, fazendo os personagens ali, os internos, crescerem a cada temporada. Eles tiveram ali, né, essa questão de como criança, aprendendo o que a Lumon tá falando, e agora eles estão mais experientes, questionando as coisas, perguntando sobre as coisas, tendo as suas primeiras experiências, como foi o caso do Mark com a Helena. Então tem muita coisa ali que pode estar acontecendo, ou é coisa da minha cabeça, né? Depois que o Irving teve esse sonho, né, do Montauk e tudo com o Bird, vendo aquela mulher lá da Angústia, né, ele rapidamente, ele tem um clique. Interessante esse personagem, né? Os sonhos do Irving tá muito forte nessa temporada e muito importante. O externo dele fica sonhando com aquele quadro, né? Com aquela imagem do corredor preto. Ele volta pro acampamento. O Mark percebe que a Helena sumiu. E aí, o Miltic vai procurar, né? Junto ali com o Dylan e o Mark, onde que a Helena está, e o Irving também. Só que a Helena tá na frente de uma cachoeira que o Miltic falou que era a maior cachoeira do mundo. Pessoal, tem cachoeira aqui em Minas Gerais que é maior que aquilo. Então, tipo assim, é uma manipulação completa da Lumon. E a Helena tava com uma expressão que parecia que ela já conhecia aquele espaço, sabe? E aí o Irving chega. E aí ele começa a questioná-la e fala assim: olha, o que você falou comigo foi muito forte, foi muito duro, foi muito cruel. A Helen que eu conheço não me trataria mal assim. Então foi aí que o Irving descobriu que quem tá ali é a Helena externa. E aí ele confronta, pergunta por que ela tá ali, começa a gritar. Miltic começa a gritar, né? E ela começa a pedir socorro e ele começa a afogá-la. E aí o Miltic chega e ele fala: se você não fizer alguma coisa, eu vou matá-la. Ele ficou afogando até que a Helen chama o Miltic de Seth. Até então ninguém sabia quem que era Seth, ninguém sabia o nome verdadeiro dele. E aí é neste momento que todos ali descobrem que quem tá ali é a Helen externa, só que eles não sabem o porquê. E aí com o walk-talk, né, ele fala pra barrar o projeto lá, e a Helen interna volta pro corpo dela ali, né. Um ponto também muito interessante foi a atuação. É o que eu venho falando nos outros episódios. Nós conseguimos perceber qual personagem é qual. No curto espaço ali que a Helen tá se recuperando, né, de quase ter sido morta, dá pra ver a expressão dela mudar completamente, que é a Helen mesmo interna que agora está naquele corpo. E o final do episódio, o Miltic fala que o
o Irving será desligado, que ele iria embora, que o externo dele seria avisado e que ele seria apagado. É como se o Irving interno nunca tivesse existido. E o episódio termina com ele fechando o olho, fazendo barulho. Começamos a questionar, será que realmente o Irving agora morreu? O interno, que eu digo, né? Porque o Irving externo, desde o segundo episódio, é mostrado que ele tá investigando a Lumo. Eu acredito que realmente o Irving interno pode ter sido desligado, ele, no caso, morreu. Só que o Mark, por ter feito a reversão da ruptura, ele vai ter alguns momentos do lado externo. E eu acredito que ele pode acabar procurando o Irving. Vai ser o Irving externo que vai ajudar o Mark a desmascarar a Lumo, no caso o Mark externo também. Temos, assim, muitas teorias. Eu acho que essa teoria do clone tá muito forte, realmente. Foi um episódio muito estranho, que não dá pra cravar muita coisa, a gente pode teorizar. É um episódio muito bom pra gente teorizar aqui nos comentários. O que era aquele espaço? Será que tá tendo mesmo um experimento com os internos pra tentar aperfeiçoar, pra trazer o Kier de volta? Ou você acha que eu estou viajando aqui na maionese? Eu acredito que tem muita coisa pra gente conversar e tem muita coisa ainda pra acontecer nessa nova temporada de Ruptura. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários o que vocês estão achando aqui das análises, o que vocês estão achando dos episódios de Ruptura, vocês estão gostando, tá bem viajado, né? Se inscreve no canal, deixa o like. Gente, fortalece demais o canal. Eu tô voltando pro YouTube agora com esse cobertura de Ruptura. Espero que vocês estejam gostando. E lembrando que na próxima semana voltamos aqui pra falar sobre o 5º episódio. Já vai estar chegando na metade da temporada ainda do 5º episódio, com análise com spoilers do 5º episódio da 2ª temporada de Ruptura, tá? Nós também vamos fazer alguns vídeos especiais sobre From. Então, se você gosta dessa série, vão ter vídeos aqui no canal sobre From, teorias, final explicado da temporada, vai ter tudo aqui, beleza? Um forte abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Falou, pessoal. Fui!